Muito boa tarde. Aqui é Sidney Cabral. Eu serei o condutor deste nosso encontro, este encontro aula, em que nós traremos mais algumas informações desta aula de aquecimento para o nosso curso do dia 27 do próximo mês, o mês de junho. Todos os sábados, portanto, nós estamos neste ínterim trazendo novos conteúdos de conhecimento preparatório para que nós possamos ingressar no despertar Shoden, o nível 1 de Reiki, o nível para iniciantes. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas precedentes. Estamos na nossa terceira aula de aquecimento e daremos continuidade de forma bastante didática na nossa proposta de preparação para, aí sim, entrarmos definitivamente no curso de Reiki no próximo dia 27/6, o curso de Reiki gratuito ao vivo. Será online, será ao vivo e vocês terão, aqueles que nos assistem, que nos acompanham, obviamente, a oportunidade de tirarem dúvidas e conhecerem um pouco mais sobre a nobre arte de convidar a felicidade, que é o Reiki. Nós vamos gastar hoje, novamente, em torno de 40 minutos, talvez, no máximo, 1 hora, 1 hora e 10 minutos, dependendo do transcorrer daquele conteúdo que nós já preparamos através de alguns slides. Nós apresentaremos, então, o primeiro slide desta tarde, que é o slide que fala sobre como Mikao Usui trabalhava efetivamente. A nossa proposta é levar o entendimento sobre o domínio do Reiki. Por isso que nós intitulamos, logo que nós colocamos a capa nesta nossa transmissão ao vivo, intitulamos como Domínio do Reiki. O título, embora sugestivo, não nos apresenta, de certa forma, o domínio da prática, porque isso nós já dissemos que é uma jornada longínqua, mas esse título nos mostra uma outra coisa interessante. Nos mostra como nós podemos nos apropriar de pouco em pouco desta prática chamada Reiki e irmos evoluindo de pouco em pouco, à medida em que nós experienciamos novas oportunidades de interação com a vida e vamos crescendo assim naturalmente para o Satori, dentro do nível 1, ou seja, o despertar, a iluminação. Eu vou novamente expor o slide e nós vamos trabalhando um pouquinho cada um destes slides. Então, neste primeiro slide, eu queria lembrar que Frank A. Pieder diz que o mestre Usui, antes de aplicar o Reiki, ficava aparentemente introspectivo, mas, na realidade, ele era focado em observar o paciente por alguns minutos. O paciente, nós utilizamos aqui no Ocidente cliente ou consulente, porque para não confundirmos com o paciente da ciência médica ou da área médica. Então, o Sui, nós colocamos uma gravura aqui só para ilustrar, o Sui ficava por um certo tempo observando o seu paciente, o seu cliente, o seu consulente. Por quê? Em verdade, ele enxergava era o campo de energia humana, o Biosen, que nós estávamos falando. No campo de energia humana, ele observava o Biosen, ou seja, a causa raiz do problema energético, a estagnação energética, a carência de fluxo energético da energia rei, da energia universal. E, portanto, ele elegia o setor em que deveria dedicar cuidados estratégicos e metodológicos com o Reiki. Então, tudo que ele fazia durante este tempo era ficar atento, em observação, para saber o que estava a acontecer naquele campo de energia humana. Já que nós estamos falando de Reiki, ou uma vez que estamos falando de Reiki, e Reiki é a energia universal canalizada e disposta para efeitos equilibradores, trazer a harmonia
da mente, das emoções e do corpo, dos corpos energéticos e também do corpo físico, ele observava justamente como fluía a energia pelo campo de energia humana, a aura, ou camadas ou corpos sutis, como nós definimos logo na primeira aula, na primeira aula que nós intitulamos de aula de aquecimento. Se não lembram da aula, devem ter anotado alguma coisinha no seu IK, porque eu disse que nós deveríamos ter um IK, ou seja, o caderninho de Reiki, porque este caderninho nos serviria para fazermos anotações pontuais sobre o aprendizado que estaríamos, desde já, nas aulas de aquecimento, adquirindo, para que não nos esquecêssemos, para que nós não nos perdêssemos no avançar, enfim, quando chegássemos, propriamente dito, no nosso curso no dia 27 do próximo mês, às 20h30. Veja bem, então o que nós dissemos aqui é que o Sui não esperava que o Reiki, uma energia inteligente que o é, fizesse o trabalho automaticamente sem que ele utilizasse a sua capacidade de avaliação, uma capacidade intelectiva. Ele estava ali a fazer uma espécie de anamnese. É lógico que na metodologia que nós chamamos de método Vida Desperta com Reiki, que é o curso completo da iniciação até o mestrado, mais de 110 aulas, 5 terapias integradas associadas ao Reiki, 4 livros didáticos de autoria nossa, que nós entregamos para os alunos e muitas outras coisas, assim como um curso complementar que lhe conferirá a dupla certificação em cristaloterapeuta. Então, será uma certificação enquanto terapeuta de Reiki, o mestre de Reiki, e depois nós vamos explicar um pouquinho mais adiante a questão do mestre, qual é a concepção aqui no Ocidente, qual é a concepção original sobre mestre, e também você terá uma certificação de cristaloterapeuta. Obviamente, quando eu digo você terá, aqueles que estiverem matriculados no método Vida Desperta com Reiki, pois esta aula que nós estamos a transmitir é a aula de aquecimento para um curso gratuito de nível 1 Shoden, nível iniciante, o despertar. Bem, então, a anamnese no método Vida Desperta com Reiki, ela tem uma outra dinâmica. Nós temos uma ficha de anamnese e algumas orientações que são passadas em aula específica, em módulo específico no curso. Mas aqui, para efeitos deste nosso entendimento desta aula de aquecimento, o que o Sui fazia era simplesmente ficar durante um tempo a observar como fluía a energia universal. Parecia que ele estava introspectivo, mas na realidade ele estava a observar o campo de energia humana e como a energia universal atingia ou perpassava este campo, se ela fluía naturalmente ou se ela encontrava o biocem, ou seja, algum bloqueio, algum ponto de estagnação ou ainda poderíamos dizer, um vazamento de energia, um escape desta energia que era recebida, tá? Era recebida naturalmente e também pode ser entregue através do Reiki, mas que o campo de energia humana, por algum problema pelo biocem, estava deixando que esta energia escapulisse e não nutrisse a nível subatômico, a nível molecular, a nível celular, nutrisse a nível molecular as próprias células daquele indivíduo humano, sejam as células das camadas sutis, sejam as células da organização da camada biológica, que é o corpo físico. Tudo bem? Então, continuando, nós temos mais adiante outra fala de Frank A. Pieder, que diz que o mestre Usui, em algumas situações, ele utilizava uma técnica de captação de energia com a mão direita e com os dedos indicador
anelar e médio da mão esquerda, todos unidos, ele agia como se tivesse um bisturi de raio laser em uma espécie de incisão cirúrgica no campo áurico do indivíduo. Então, o que ele fazia era, com uma das mãos, ele captava a energia com a mão direita e com a mão esquerda ele utilizava justamente esse tipo de mudra e fazia como a receber a energia universal, a energia rei, e canalizando-a, transmiti-la de forma intensificada ou de forma concentrada, como se fosse um verdadeiro bisturi, um raio laser, a corrigir ou fazendo incisões para a correção, a retirada da energia estagnada ou dos pontos de bloqueio ou de alguma outra forma, ou uma criação energética que estaria obstaculando e impedindo, portanto, que nadis e meridianos fizessem fluir a fruição desta energia para nutrir todo o cosmo biopsíquico, que são os corpos sutis e o corpo físico, em funcionamento harmônico, funcionando entre si. Nós já falamos também em aulas anteriores de aquecimento sobre os corpos energéticos, sobre os canais energéticos, que são os nadis e os meridianos, e a sua correlação com o corpo físico em fluição de fluido vital ou de energia Ki para a nutrição do corpo físico, que se faz através também, em correlação, pela corrente sanguínea. Mais adiante, se tiver tempo, falaremos sobre o sistema imunológico, muito importante também, que envolve todo o sistema linfático, o nosso baço e também o nosso timo. Tá? Por hora, nós vamos continuando nos nossos slides para explicar mais algumas coisinhas interessantes, antes de termos um pequeno elemento de prática e depois deste elemento de prática, algumas outras conceituações que nós devemos ter bem fixadas em mente para que quando chegarmos lá no dia 27, acabemos com a teoria e passemos só para a exposição de elementos práticos do Reiki. Então, estas aulas de aquecimento serão muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa estruturação de entendimento sobre o que representa o Reiki na realidade. Estamos falando do Reiki original. Explicaremos mais adiante em outros slides porque decidimos colocar este termo na nossa chamada para esta aula, Reiki original. Vocês entenderão daqui a pouco. Bem, continuando então, nós temos que na aula passada, nós ensinamos a tocar e sentir o campo de energia humana, ou seja, a aura, campo de energia humana. Campo de energia humana, ou CEH. Então, nós aprendemos na aula passada a tocar e sentir esta aura, este campo de energia humana. De que forma? Fazendo exercícios simples com a palma das mãos e dedos. Então, veja bem, antes de terminarmos a nossa leitura, nós nos lembramos que ensinamos que nós podemos sentir a aura, e a aura é energia, e energia é ação, é algo em movimento, e tudo que se movimenta faz energia, e essa energia tem densidade, tem um aspecto térmico, calor ou frio. Tá? Então, ela tem uma densidade, nós exercitamos isso com as nossas próprias mãos. Fiz um exercício de aproximação para que nós percebêssemos que, em determinado momento, sentiríamos um aquecimento, que se refere à energia humana, ação, movimento, que gera calor. E neste calor, nós perceberíamos, com a repetição deste movimento ou desta movimentação, que haveria também um ponto de resistência, ou seja, essa energia tem uma densidade molecular.
Desta forma, quando nós conseguirmos, depois de algum momento, é claro que nós estamos, e eu já falei isso, estamos sempre mais prontos e mais aptos a perceber a vida de relação pelos sentidos próprios da matéria, que descuramos ou nos tornamos indiferentes às percepções propriamente espirituais. Então, quando nós falamos de algo, de energia que os meus olhos não veem, que eu não consigo mensurar através de instrumentação, é lógico que eu crio psicologicamente uma resistência para entender que aqui existe algo entre as minhas mãos, mas que, exercitando com confiança, crendo naquilo que nós estamos dizendo, nós passaremos, através da disciplina, a perceber, dentro em pouco, e não demora muito, que existe realmente uma certa quantidade de calor e uma certa resistência ou densidade molecular. Por quê? É tão crível, simplesmente porque eu também ainda não estou usando a percepção de Usui, de parar para olhar o consulente ou o cliente e verificar ou ver, enxergar o CEH, o campo de energia humana. Mas, neste exercício que nós passamos, nós continuamos a utilizar o elemento táctil, que é um dos sentidos da matéria. Então, não tem por que duvidarmos disso. Basta nos dispormos a focar naquilo que estamos fazendo e logo sentiremos uma certa concentração de calor, uma certa resistência ou densidade molecular. Quando fizermos este exercício, passei um outro exercício, que era de aproximação de apenas um dedo, para, ao invés de sentir a energia humana de ambas as mãos se aproximando, tá? E se encontrando, eu passaria a sentir diferentemente agora apenas o campo de energia desta mão sendo movimentado pelo meu dedo que se aproxima. Chegaria perto da mão, concentro minha mente no centro desta mão para perceber que quando aproximo este dedo bem próximo, existe a sensação nesta mão. Eu sinto uma sensação nesta mão, a sensação da aproximação deste dedo, que indica que o campo de energia humana na palma desta mão está sendo pressionado por este dedo indicador. Ele sofre a pressão do dedo indicador. E eu faço esse exercício. Aproximo, aproximo, afasto e concentro a minha atenção para a sensibilidade do centro da mão e ao aproximar e afastar, eu vou percebendo como se fosse o colchão da nossa casa ou o travesseiro em que nós pousamos a cabeça e ele se comprime e quando retiramos a cabeça, ele retorna ao local. Então ele se comprime e retorna, se comprime e retorna. Este exercício é muito importante para que nós quebremos o paradigma da inexistência de um elemento invisível. Aquilo que eu não vejo, eu tenho a tendência de dizer que ele não existe. A partir deste exercício, eu passo a perceber que sim, ele existe. O campo de energia humana é uma realidade. Propus também um outro exercício diferente, também com o próprio dedo, que era para circular, fazer circundar, sem tocar, obviamente, para um lado e para o outro, lentamente. E eu perceberia que, da mesma forma, existe uma espécie de rasgar, entre aspas, do campo áurico com o circundar do dedo nas proximidades do campo de energia humana. Quando eu faço isso aproximando-me, eu começo a fazer variações deste exercício. Eu tento fazer isso de uma forma mais distante. Chego até aqui e volto. Chego até aqui e volto e vou perceber que a sensibilidade é a mesma, porque a aura é um campo de energia radiante que se propaga continuamente. Então ela é mais ampla do que o distanciamento de poucos centímetros. Então eu consigo, desta forma, com este exercício um pouco mais distante, perceber que eu também sinto o pressionar deste dedo
contra o campo de energia humana. E quanto mais eu exercito a distância, mais crível fica a existência deste campo energético, que é o campo de energia humana. Mas, em que pese, na aula passada, nós termos intitulado ou fizermos uma chamada para que nós explicaríamos como enxergar a aura, neste momento ou nesta aula da semana passada, do último sábado, que foi dia 10, na realidade, nós não enxergamos a aura, nós apenas aprendemos a tocar, a identificar a aura, o toque na aura, tá? Sentir a aura. Então, eu sinto o toque, tá? Sinto o toque, esta mão sim, sente o tocar na aura, na sua própria aura, e esta mão sente que está a pressionar algo ao mesmo tempo, a penetrar algo. Mas, como nós dissemos que o Sui enxergava algo e ele não estava usando os elementos da matéria e nem propriamente a visão ou a visão propriamente dita, mas ele estava enxergando basicamente com o seu potencial anímico, ou seja, os olhos da alma ou olho espiritual para outros esotéricos, para outros que praticam outras terapias holísticas, também chamado de olho de Horus, tá? Ou terceira visão, que é que está no centro do nosso cérebro, uma glândula chamada glândula pineal, também chamada entre os espiritistas de glândula da mediunidade, porque ela é uma antena psíquica, simplesmente porque ela permite ao espírito a liberdade para utilizar os seus recursos próprios da alma, para interações mais importantes que os recursos do corpo físico, os 5 sentidos elementares, não são capazes de prover. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, então, nós temos que terminar a leitura deste slide. Então, nós, na aula passada, mostramos como tocar e sentir o campo de energia humana, fazendo os exercícios que nós acabamos de repetir, mas aqui nós dizemos que, assim como o Dr. Usui, nós também poderemos ampliar o nosso potencial sensoperceptivo, a começar por visualizar padrões de energia. Então vamos visualizar padrões de energia. Estes padrões de energia, os quais nós começamos em nossos exercícios, são o campo de energia humana da própria mão. Nesta gravura que nós trouxemos, são gravuras que nós recolhemos da internet, que se referem ao experimento do casal Kirlian, que são chamados fotos Kirlian, onde eles, através de chapas fotográficas, com algumas implementações de seu invencionismo, conseguiram capturar a energia propagada pelas mãos, a energia que é propagada por flores, por outras coisas, mas trouxemos apenas uma ilustração da energia propagada pelas mãos para que nós pudéssemos ter um pouco mais de compreensão e depois migraremos para outros campos energéticos mais adiante, lá no nosso curso, após o dia 27/6. Por ora, é importante que nós foquemos apenas nas mãos. Por que apenas nas mãos? Porque as mãos são o instrumento ou ferramental do praticante de Reiki que irá fazer a captação energética e depois concentrar essas energias, uma vez captadas, para a cura própria, autocura, autoaplicação, autotratamento e, quando em nível 2 de Reiki, já com uma proposta de curar o outro, já com um certo empoderamento, também utilizar este ferramental, as mãos, para a cura do outro. Tudo bem? Então, eu acho que esta pequena revisão que nós fizemos faz consolidar tudo aquilo que é necessário para nós ensinarmos o Reiki a partir do dia 27/6. Bem, só falando um pouquinho mais sobre as mãos, o que acontece? O princípio
inteligente, que se torna o ser racional, que somos nós, uma vez que ele agrega todos os valores coletados das suas experiências transatas e chegando nesta vida corpórea, para dentro do conceito reencarnacionista, que vivemos várias vidas, nós sempre estamos, enquanto princípio inteligente ou energia ou energia senciente, ou energia senciente, nós estamos, mesmo antes de adquirirmos a maturidade da racionalidade, estamos sempre buscando interações com o mundo externo, e por isso irradiamos enquanto centelha divina para todos os lados, coletando informações. E este irradiar é um verdadeiro estender de mãos, braços, pernas, a busca de caminhar, de coletar informações. Quando chegamos na fase hominal da nossa existência, em que somos racionalmente centelhas divinas do Criador, com potencial para crescer, fazer crescer, se aprimorar infinitamente e, mais aprimorados, mais plenos, co-criarmos, quando nós chegamos nesta situação, estes apêndices, que são o fluir ou o estendimento da nossa luminosidade, da nossa radiação em busca da coleta de informações, ele se converte nas capacidades perceptivas do corpo físico, através das nossas mãos. Então, as mãos são importante e indispensável elemento, já preparados por milênios para esta atividade de captar e de doar, de captar e doar. Não é assim que nós pedimos amparo quando necessitamos, e não é assim também que nós oferecemos o nosso amparo àqueles que necessitam. Então, as mãos são instrumentos próprios para coletar e para entregar. Tá? Por isso obviamente, que nós utilizamos, ainda que instintivamente, as mãos nos processos curativos. Elas transmitem o melhor das nossas disposições biopsíquicas em prol do nosso semelhante. Creio que tenha ficado claro o que nós dissemos. Bem, se ficou claro, se ninguém tem nada a perguntar, e lembrando que nós estamos apenas transmitindo estas informações hoje pelo Facebook, nada de Instagram, e essas informações ficarão apenas uma semana no ar, depois nós retiraremos para disponibilizar apenas para aqueles alunos que realmente estão acompanhando estas nossas aulas de aquecimento preparatórias para o curso, que começa ou começará no dia 27/6. 27, 28, 29 e 30. 4 dias, onde nós transmitiremos elementos menos teóricos e mais práticos, para o autoequilíbrio, a harmonia, enfim, atingirmos a plenitude e, pela plenitude, conquistarmos aquilo que tanto necessitamos e tanto queremos, que é a saúde para o corpo e a felicidade para o espírito ou para a alma. Certo? Então, continuando, nós passamos então agora a entender um pouquinho sobre a formação do terapeuta. Um pouquinho mais de história. Aqui no meu lado esquerdo, deve ser o lado esquerdo de vocês, ou direito, não sei, está aqui a figura ou a foto da nossa, uma das nossas primeiras alunas de curso online ao vivo. Nós dissemos isso, com cursos online ao vivo, depois que nós criamos o método Vida Desperta com Reiki. Então, o que vocês estão vendo aqui é ela segurando o seu certificado. Este foi o primeiro modelo de certificado que nós criamos, que foi um certificado um pouco maior, e hoje o certificado é um pouquinho menor, porque achamos que este ficou um pouco exagerado. Outros acham que é o ideal, mas nós mudamos um pouco o modelo do certificado ou da certificação. Então, esta é uma certificação
de nível 1, Shoden, que a nossa aluna da nossa primeira turma nos permitiu fotografá-la com este certificado em mãos. Bem, vocês podem ver que logo abaixo nós temos 3 termos: Shihan Kaku, Shihan e Dai Shihan. O que isto significa? Bem, nós queremos explicar um pouco mais algo que nós já havíamos dito, que aprender Reiki não é simplesmente assistir algumas aulinhas e depois pegar uma certificação, passar pelo Reiju, pegar uma certificação em mãos e dizer eu sou praticante de Reiki. Ser praticante de Reiki é uma jornada mais ou menos longa, e esta jornada ela é Kaizen, continuada. Lembram? Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, tá? Depois concluiu-se mais à frente Doi Usui Doi ou Caminho de Usui. Mas Kaizen é algo continuado, que nós devemos entender que não termina ou não se consolida com o assistir de algumas aulas, a mera expectação. Nós precisamos, conforme nós estamos passando alguns exercícios, já passamos o exercício do Nentatsu-Rho, passamos o exercício do toque na aura ou toque áurico, sentir a aura. Hoje nós estamos falando, ou falaremos de um outro exercício relacionado à aura. É necessário que vocês interajam, é claro. Interagir lá no grupo do WhatsApp, interagir conosco aqui também, enquanto nas transmissões. De que forma? Fazendo perguntas, tá? A melhor interação é fazer perguntas e tirar dúvidas. Se você me disser, o que você disse está tão claro que não carece de dúvidas, eu sou obrigado a discordar. Dúvidas sempre as temos. É necessário que nós nos concentremos um pouquinho mais em buscar naquilo que está sendo dito, alguma coisa que seja de interesse melhorar a explicação. E nós melhoraremos, com certeza. Nós falamos para um grupo muito grande de pessoas, grupos de pessoas que já têm um certo conhecimento, fizemos essa enquete lá no grupo de WhatsApp, aqueles que já tinham ouvido falar em Reiki, aqueles que nunca tinham ouvido falar em Reiki, aqueles que já são praticantes e que abandonaram o Reiki por algum motivo, porque ainda não estavam prontos e preparados para continuar, e aqueles que já praticam continuamente há muito tempo e que são mestres. Para cada uma destas pessoas para as quais nós falamos sobre o Reiki, é óbvio que a forma que nós nos expressamos, ou a forma pela qual nós nos expressamos, faz muito sentido para alguns, faz um sentido mais ou menos para outros, ou não faz sentido nenhum para uma minoria. E nós queremos que todos consigam entender aquilo que nós passamos. Tudo bem? Então vamos voltar para a questão da formação. Então nós vimos que aqui Shihan, Kaku, Shihan e Dai Shihan. O que significa cada uma destas expressões na formação do terapeuta? Eu vou explicar. Veja bem, o Shihan Kaku era um termo utilizado para indicar aquele aluno praticante de Reiki, no momento em que o Sui transmitia o Reiki, aquele aluno praticante de Reiki que era elegido ou eleito como uma espécie de monitor, alguém para auxiliar, um aprendiz que auxiliava o mestre, o Sui, o doutor Usui, a ensinar outros. Tá? Então, este aluno recebia o título de Shihan Kaku. Quando nós falamos de Shihan, nós já estamos falando daquele aluno que avançou e chegou no nível 3 de Reiki. Estou falando de nível baseado nos níveis que temos aqui no Ocidente, porque lá no manual Usui Reiki Ryoho no Shiori, nós vimos ou veremos, pelo menos eu falei, depois eu vou entregar para aqueles que
prosseguirem até o final do curso, para aqueles principalmente que tiverem cumprido os requisitos que nós mencionamos no chamamento para o curso, que era participar de todas as aulas, que era adquirir o material didático, que é o livro Vida Desperta com Reiki. Inclusive está passando aí no letreiro, logo abaixo, novamente informações para aquisição do livro, tanto na loja, diretamente na loja, da editora Wiclap, cujo site é wiclap.com, deve ser loja.wiclap.com, mas se digitarem o que está escrito aí abaixo, wiclap.com, vai ter um menuzinho loja. Clicou na loja, vai aparecer uma lupinha, na lupinha digita o nome do livro, Vida Desperta com Reiki, ele trará na pesquisa o livro para vocês em duas versões. A versão que eu recomendo, que é a versão mais acessível de R$ 48,82, 48 mais 82, que são de ilustrações preto e branco. As ilustrações em preto e branco estão bastante nítidas e, portanto, não é necessário adquirir o livro na versão colorida, que é o dobro do valor e se torna, portanto, um pouco menos acessível. Mas se quiserem a versão colorida também, ficou muito bonito, muito agradável e também é um ótimo investimento. Tá? Então, para aqueles alunos que continuarem conosco nessa jornada até o final e tiverem o livro em mãos, e eu tenho todo o controle bonitinho, porque a editora me fala, me dá os dados de quem adquiriu o livro, daí eu sei quem está aqui conosco e adquiriu, e quem está conosco e não adquiriu. Aqueles que adquiriram vão passar pelo Reiju, tá? Vão passar pelo Reiju, e passando pelo Reiju, imediatamente receberão as instruções da purificação de 21 dias, e depois eu enviarei, aliás, antes da purificação, receberão a instrução, mas concomitantemente receberão também um certificado, que é este mesmo certificado que vocês estão vendo aqui agora, só que um outro modelinho, tá? O modelinho novo que nós temos agora. Então, estes alunos que perpassaram toda essa jornada conosco, estes alunos, sim, eles poderão se tornar Shihan Kako, ou seja, monitores de algum curso. Tá? Eu já fiz o Reiki, eu posso auxiliar em algum curso. Mas somente se tornará o Shihan aquele que passou pelo nível 3 de Reiki. Tá? Já falei que lá no manual Usui Reiki Ryoho no Shiori, os níveis são diferentes e, portanto, o Shihan, ele recebe esta designação em um outro momento diferente do nosso momento. O nosso momento é no nível 3 de Reiki. Qual é o nível 3? O nível chamado de Shimpden, tá? O nível de mestre, aqui para os padrões do Ocidente. Enfim, aquele que é o senhor de si mesmo, que já consegue perpassar a jornada sem a dependência exclusiva do seu mestre anterior. Então, o Shihan, ele não seria um mestre na verdadeira acepção da palavra. Ele seria este título que eu coloquei aqui, logo após o meu nome, do lado esquerdo da tela, que seria o sensei. Enfim, o professor. O Shihan seria o sensei, o professor. E daí nós temos, mais à frente no final, a figura do Dai Shihan. O Dai Shihan, quem era? Dai Shihan era o mestre Usui. Então, existem poucos Dai Shihan, mas temos notícias de que Usui formou 21 Shihans. Então, a história diz que Usui formou 21 Shihans. Muita documentação da época já não existe mais, mas da documentação da época do Usui, que nós temos conhecimento, Usui formou 21 Shihans. Tudo bem? Então, Shihan seria o mestre. O que representa o mestre na verdadeira acepção da palavra? O mestre é aquela pessoa que tem o seu aluno. Ninguém é mestre sem ter o seu aluno. Então, quando você tiver o seu aluno, é porque você já fez os 4 níveis
de Reiki, conforme os padrões do Ocidente, e nesses 4 níveis de Reiki, você está habilitado a ensinar. Mas estar habilitado a ensinar ou, enfim, terminar, concluir os 4 níveis, não torna você mestre. Você só é considerado mestre quando um discípulo lhe reconhecer como mestre. Tá? Então, enquanto Shihan, instrutor de Reiki, nós estamos em busca de um aprimoramento, de uma elevação que poucos avatares conseguiram. E um deles, segundo nos conta a história, segundo nos traz a história, é o Sui. Ele foi o único que, dentro das graduações, que nós explicamos em outras aulas, que começaram baseadas nas graduações do próprio judô, dentre as graduações que ele estabeleceu para o Suido, o caminho de Usui, o Sui foi o único que atingiu o mais alto grau dentro do Reiki. Mas isto é o tempo, o comprometimento e o esforço que fará que aquele que foi habilitado a ensinar se torne um verdadeiro mestre, trabalhando interiormente, e gravem bem isso que eu estou falando, trabalhando a sua transformação interior de forma sucessiva, de pouco em pouco, sem descurar, sem desanimar, sem se acomodar, e ir multiplicando os ensinamentos do Reiki para mais e mais pessoas. É isso que eu estou fazendo. Lembram que eu disse que a minha tarefa, a minha missão é levar o Reiki para o maior número de pessoas. Porém, uma pergunta, eu até coloquei no grupo do WhatsApp, foi que eu recebi no privado, foi o seguinte: por que 4 aulas de Reiki, nível 1 Shoden, o despertar, nível iniciante, e tantas aulas de aquecimento? Isto foi premeditado, porque eu sei que no Ocidente nós somos imediatistas, queremos coisas rápidas, de fácil assimilação, para digerir rapidamente, enfim, nós buscamos sempre a pílula mágica. E Reiki não é pílula mágica. Dissemos Kaizen, dissemos que é continuado, que é um demorado. O método Vida Desperta com Reiki, ele não é um método rápido. As aulas que nós disponibilizamos lá são aulas curtas, são aulas de 10 minutos, no máximo 20 minutos, entre 10 a 20 minutos cada aula. Mas são mais de 110 aulas que são revisadas continuamente, que são otimizadas, atualizadas, as quais nós ampliamos, e eu estou falando 110 aulas, no mínimo, porque eu já coloquei outras aulas dentro da plataforma e eu não sei ao certo quantas são neste momento. Então, estou colocando um número para baixo de 110 aulas. E, se você tiver o comprometimento em o método Vida Desperta com Reiki, de pouco em pouco, assistindo uma aula por dia, com o seu IQI, fazendo anotações, realizando exercícios, utilizando como guia seguro o livro Vida Desperta com Reiki, tá? Composto de mais de 286 páginas, e essas 286 páginas têm várias ilustrações aqui no meio. Nós vamos procurando aqui, girando aqui, a gente não acha tantas ilustrações, mas olhando vagarosamente, nós vamos encontrar várias ilustrações aqui no meio. Esta é uma versão preto e branco, as ilustrações são bem nítidas, mas também tem a versão colorida. Então, aquele que tem o comprometimento de anotar no IK, de fazer a leitura, a consulta do livro como uma fonte segura para não esquecimento daquilo que foi passado durante as aulas, vai levar, assistindo uma aula por dia, 110 dias. 110 dias, 21 dias de purificação, tá? Juntando tudo isso, nós teremos 132 dias, no mínimo, de estudo continuado, sem contar as necessárias revisões. Esqueci uma coisa, eu vou assistir a aula novamente. Então, com calma, no seu tempo, sem desespero, você consegue fazer os 4 níveis de Reiki. Nível 1, Shoden. Nível 2, Okuden. Nível 3A, Shimpden. Nível 3B,
o Gokukaiden. Então, esta é a forma que eu trabalho, sem pressa, sem desespero, sem ansiedade. Eu preciso consolidar os ensinamentos, então eu preciso ter calma. Por isso, respondendo à pergunta, por que tantas aulas de aquecimento? Porque eu trouxe vocês até aqui na expectativa de que vou assistir 4 aulinhas, cultura do Ocidente, vou pegar um certificado e tchau, tudo bem. Mas eu não me permito isso. Eu não permito que eu entregue algo de qualquer jeito e você, por conseguinte, seguindo esta dinâmica, faça algo de qualquer jeito. Eu quero entregar o melhor para você e o melhor vem a partir da base. E a base para o Reiki está sendo trabalhada antes do curso, justamente nas aulas de aquecimento. Quando você entender tudo isso que eu estou a dizer, e eu creio que os próximos slides deixarão isto ainda mais claro para você do que é o Reiki na chamada para a aula de hoje, Reiki original, você entenderá que o Reiki não é uma pílula mágica, que não é uma coleção de meras técnicas, mas é algo transformador que necessita de um desenvolvimento, um início estratégico, metodológico, didático, que vá fazendo com que você internalize os conceitos ou a conceituação do Reiki. Tudo bem? Ótimo. Vamos, então, deixa eu só dar uma olhadinha se não tem nenhum comentário. Nada de comentário. Então, continuando, nós passamos, então, para o nosso próximo slide. Já explicamos Shirankaku, o Shihan e o Dai Shihan, que seria o mestre Usui. Quando o Usui Reiki Ryoho chegou ao Ocidente, teve que ter as devidas simplificações e alterações para que pudesse ser aceito e compreendido. Ninguém aceitaria aqui no Ocidente algo que fosse demasiadamente complexo, né? Talvez eu não tenha passado o slide, vamos voltar de novo, pronto, tá aqui o slide. Então, quando o Sui Reiki Ryoho chegou ao Ocidente, teve que ter as devidas simplificações e alterações para que pudesse ser aceito e compreendido. Então, o que nós dissemos anteriormente, a cultura do Ocidente clama por algo prático, rápido, e este clamor por algo prático e rápido faz com que nós aprendamos pouco. Aprendamos pouco o quê? Eu sou inteligente, eu consegui entender tudo o que me foi passado. Sim, na superfície, no plano do consciente, eu consegui apreender várias informações. Todavia, do plano pré-consciente ou inconsciente, eu não retenho aquilo que é necessário para o entendimento sobre mim mesmo, ou o entendimento sobre quem eu sou, sobre o meu potencial como centelha divina do Criador. E eu não me transformo. Eu só consigo uma transformação, um desabrochar, um despertar, se este processo se iniciar internamente e eclodir, assim como a semente de uma flor. Então, estas adaptações, nós vimos que fizeram com que houvessem modificações nos ensinamentos do Sui Reiki Ryoho. Este processo de mudança iniciou-se já com a mestra Takata. Outros mestres ocidentais fizeram ainda mais alterações e chegamos a um ponto em que o que se praticava era Reiki, uma técnica meramente de imposição de mãos, com muito amor, incondicional. Veja bem, duas coisas. Primeiro falaremos novamente da mestra Takata. A mestra Takata foi iniciada pelo mestre ou pelo Shihan Shujiro Hayashi. Então, Shujiro Hayashi era o Shihan e não um Dai Shihan. E Takata foi quem trouxe o Reiki para o Ocidente, mas ela trouxe o Reiki com uma concepção que foi aceita aqui no Ocidente.
uma técnica de imposição de mãos que era entregue com muito amor. Isso impactou o povo do Ocidente e deixou-o muito interessado no reiki, e era isso que era praticado. Todavia, nós veremos mais adiante que o reiki original, novamente, a chamada para esta aula, domínio do reiki original, não teve este condão, pelo menos não foi com este propósito que o Usui nos trouxe o Usui Reiki Ryoho. Não foi com este propósito que o Usui nos guiou no Usui do O Caminho de Usui. Vamos entendendo, então, nos próximos slides, o porquê não. Até aí, esta concepção de Reiki como uma técnica de imposição de mãos, com muito amor, ela não trouxe problema algum, exceto quando se começou a fazer do Usui Reiki Ryoho o que não era, misturando práticas, crenças e dogmas que nada tem a ver com o Reiki original. Então nós temos que algumas coisas foram implementadas no Usui Reiki Ryoho, aqui no Ocidente, que não tem a ver com o Reiki original. Eu vou trazer uma delas, mas, ao mesmo tempo que ela não faz parte, também vou dizer o porquê nós ensinamos e o porquê a usamos, por ser muito importante no aspecto didático. E mais à frente, tudo aqui tem uma estratégia metodológica, você entenderá a questão da didática para os iniciantes e os iniciados. Uma das coisas que nós temos no Usui Reiki Ryoho, aqui no Ocidente, é o uso de símbolos cósmicos. Chamamos de símbolos cósmicos aqueles que são entregues em cada uma das etapas de iniciação. No Shoden, no Okuden, no Shimpuden e no Gokukaiden. No Okuden, que é este nível que vocês estão estudando, nós entregaremos para vocês o símbolo transmutador, que é o símbolo chamado Shokurei. Eu não entrarei em detalhes sobre o Shokurei especificamente. Por quê? Porque, deixa eu só ver se eu acho o símbolo aqui para vocês, porque nós ensinaremos isso no momento apropriado, lá no curso. Então, o Shokurei é este símbolo aqui que está em nosso livro, que você encontrará na página 91, que é o capítulo 2 do livro, que fala sobre os níveis do Reiki. Nível 1, o despertar. Então, o nível 1 do Reiki, segundo constamos aqui no livro, é o primeiro estágio de iniciação e aprendizado nesta prática terapêutica. É também conhecido como Shoden, ou nível do despertar. É neste nível que você receberá o símbolo Shokurei. Por que o símbolo foi introduzido? E eu já vou explicar por que ele foi introduzido aqui no Ocidente, e vocês vão entender plenamente, para entender o porquê que ele não fazia parte do Usui-do, ou o caminho de Usui. Veja bem, qual é a diferença entre o povo asiático e o povo do Ocidente? A diferença é a seguinte: o grau de espiritualização. Aqui no Ocidente, nós somos extremamente materialistas, diferente da Ásia, do Oriente, em que o povo é mais espiritualizado. Nós não estamos falando aqui de conceitos equivocados de espiritualização, onde existem povos que estão em guerra em nome de Alá, em nome de Deus, em nome... porque isto é uma distorção do entendimento humano sobre a questão da espiritualidade. Nós estamos falando de homens realmente espiritualizados, tal qual Mahatma Gandhi, por exemplo. Então, a diferença do Ocidente e do Oriente ou da Ásia é que lá eles são dados mais à introspecção meditativa, à busca por algo esplendoroso do seu próprio interior, a busca por se fazer desabrochar.
E, por isso, eles têm uma capacidade sensoperceptiva e melhor, que é isto que nos interessa, uma capacidade de foco e concentração que nós não temos aqui. Então, através de símbolos, de mantras e yantras, os yantras são símbolos, os mantras são as repetições, as recitações de determinadas frases-chave, frases de poder, é que eles vão se educando ou adestrando o seu campo psíquico mais e mais. E os yantras do Reiki, portanto, símbolos cósmicos, eles fazem parte de um processo de adestramento trazido por Hawaii Takata para o Ocidente para driblar a dificuldade de foco e concentração que nós temos. Então, os yantras, símbolos, e os mantras são poderosas chaves energéticas para fazer com que o nosso campo mental funcione, o nosso campo psíquico, mais propriamente dito, funcione de uma forma a nos levar do ponto A para o ponto B. E, assim, podermos verdadeiramente perceber a canalização e perceber os processos de doação do Reiki para aqueles a quem nós nos propomos. Mas, antes de tudo, gravem bem o que eu estou falando, que é o que nós vamos conversar mais adiante, mas, antes de tudo, a autotransformação. Tá? Antes de pensar em transformar o outro, temos que entender que nós só doamos aquilo que nós temos, nós só transformamos algo que nós, quando nós saibamos como funcionam os processos de transformação. Então, eu preciso começar comigo mesmo. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais um slide, então, para que nós possamos entender. Nós falamos que estas crenças e dogmas não têm nada a ver com o Reiki original, mas acabamos de explicar o porquê foram introduzidas aqui no Ocidente. O Usui Reiki Ryoho, que passou a ser conhecido como Reiki, caiu num conceito onde se deviam invocar guias, que era uma prática de apenas dar sem esperar receber. Tudo conceitos demasiado ocidentais, num misto de novidade e tendências com princípios cristãos. Olha que interessante. Houve uma mescla, então, daquilo que era o Reiki original com a aculturação, que isto é chamado de sincretismo. É um certo sincretismo. Embora o Reiki não seja uma religião, de desta forma, através do sincretismo com a religião católica, foram introduzidas algumas coisas. Havia uma similaridade do Reiki que o Sui ensinou com o Reiki aqui no Ocidente, já que lá enquanto o Sui nos ensinava, muitos dos praticantes de Reiki, os Shihans ou os Shihan-kaku, eram budistas ou católicos. Né? Eram budistas ou católicos. Então, dentro do Reiki, também foi introduzido um elemento de foco e concentração que é da religião budista, que é o Japamala. E aqui foi bem aceito o Japamala por muitos praticantes de Reiki, porque ele se assemelha ao terço cristão. Tá? Então, estão vendo como as coisas vão se somando de pouco em pouco, e nós temos uma outra vertente de Reiki. Por isso que eu estou fazendo todas essas aulas de aquecimento, que são aulas introdutórias para o curso, para que nós tenhamos a ideia justa da base ou das bases do Reiki, para que nós não nos percamos em invencionismos que, por vezes, são introduzidos através de outros shihans, outros senseis de Reiki. Então, eu quero que vocês tenham consciência de que, se adotarem qualquer outra inserção de elementos sincréticos, tá? Dentro do Reiki, é porque vocês quiseram, porque vocês foram conscientes de que eu achei bonitinho, eu achei interessante e eu vou fazer, mas não que aquilo tenha a ver
com o reiki originalmente, como nos foi entregue por Usui. Tudo bem? Estou fazendo críticas de forma alguma, eu só estou querendo esclarecer. Tanto o que eu ensino os símbolos cósmicos, os yantras, para os alunos, porque vejo que é necessário aqui no Ocidente. Outras coisas, ensino a utilizar o Japamala para fazer as suas meditações, as suas concentrações, suas orações, eu não ensino, porque não acho necessário. Mas se achasse necessário, não haveria problema nenhum, porque cada indivíduo, ainda que esteja unido num único propósito, que é o reiki, tem níveis conscienciais diferentes uns e outros. Então, nós temos que respeitar estas diferenças. Tudo bem? Continuando, então, com os nossos slides. Vamos lá. Nisto, houve um grande problema. Tá? Nisto, houve um grande problema. Perdeu-se a noção dos princípios, que é o que nós já falamos, manter os princípios sempre, e deu-se a grande importância de colocar as mãos. Reiki passou, então, de um método para transformação pessoal para uma prática terapêutica piedosa, o que não tem muito a ver com aquilo que é a sua gênese, enfim, a sua origem. Nós grifamos aqui método de transformação pessoal para uma prática terapêutica piedosa, para que nós lembremos aquela frase que eu disse há pouco. Bem, eu vou aprender Reiki porque eu quero ajudar o outro. Eu não quero cobrar nada por isso. Isso é extremamente... tem o termo apropriado para esta conduta moral, mas eu não me recordo agora, mas é extremamente valoroso. Você querer ajudar o outro sem receber nada em troca. Isso é extremamente valoroso. Todavia, existe um pequeno problema. Tá? Na realidade, existe um grande problema, e depois eu falo qual é o pequeno problema. O grande problema é que eu preciso, primeiro, me transformar. Para eu me transformar, eu tenho que entender os caminhos, o Suido. Qual é o caminho de Usui para esta transformação? Porque não existe passe de mágica, não existe uma pílula mágica. Quando eu, e somente quando, Kaizen, continuadamente, eu consiga, pelo menos, alicerçar bases sólidas para a minha transformação, ou seja, daqui para diante eu não me perco mais, eu sei qual é o caminho reto. Quando eu conseguir isto, daí eu consigo cuidar do outro. É por isso que o Reiki começa no Shoden e não começa no Gokukaiden. No Shoden é o processo de autocuidado, tá? Depois do autocuidado, eu vou através dos 5 princípios, que é a coisa mais importante do Reiki, que é a deontologia do Reiki, que falaremos nas nossas aulas a partir do dia 27, não agora, está aqui no livro também em alguma página. A partir da deontologia do Reiki, os 5 princípios, o Gokai do Reiki, é que eu vou me educando de pouco em pouco até que eu consolide padrões psicodinâmicos, ou seja, comportamentos positivos sempre, estruturas válidas para a minha felicidade ou plenitude, saúde do corpo e felicidade para o espírito, e chegando então neste grau de maturidade consciencial ou espiritual, tanto faz, eu possa aí sim cuidar do outro sem me afetar. Quando nós estávamos estudando o Reiki, nos primeiros momentos, eu sempre falo isso, vimos que algumas pessoas que haviam sido iniciadas na mesma época que nós retomavam o contato com a nossa mestra e diziam que eu me senti mal durante o atendimento de alguém. Por que isto acontece? E a nossa mestra passava algumas orientações que eram do grau de conhecimento dela. Mas eu observei que nada disso seria o suficiente para esta pessoa. O que houve, na realidade, foi uma falta de entendimento do processo de início da aprendizagem do Reiki até a conclusão, enfim, o Reiju, a iniciação, em que a pessoa ficou inculcada sempre
com o propósito de doar o reiki para o outro e não aprendeu devidamente a cuidar de si. Tá? E é o que eu quero que não aconteça, é tudo que eu não quero que aconteça aqui. Eu quero que você se consolide na transformação, no alicerce de equilíbrio, de harmonia. Ou seja, se faça pleno para si mesmo, antes de tudo, para depois se fazer útil para o outro. Este é o grande problema. O segundo problema, que é pequeno, mas ele existe, é justamente este que eu já externei. As pessoas têm ansiedades. Eu quero aprender reiki como se o reiki fosse resolver os problemas da minha vida. Ele poderá resolver os problemas da sua vida, se bem compreendido e bem praticado. Conquanto entenda que isso não se faz repentinamente. Mais uma vez, não é pílula mágica, não funciona assim. Se eu quero aprender o reiki, eu tenho que fazer algumas concessões, abrir mão de algumas coisas, buscar a minha elevação através do Gokai, buscar a minha cura dos padrões energéticos, mentais, emocionais e físico através do Gainen, todos os dias, continuamente, até que eu me sinta tão pleno que eu possa até abrir um lapso ou um espaço, um intervalo entre essas práticas de autocuidado, porque eu me sinto bem por mais tempo. Eu consigo naturalmente me equilibrar, me harmonizar, estar pleno, fazer essa manutenção de plenitude, sem um recolhimento pontual. Consigo fazer mais rapidamente a cada dia, porque eu me adestrei durante um curso, durante um tempo, e eu realmente aprendi o reiki. Sim. Então, essas pessoas ansiosas, elas buscam estes cursos de 4 dias. Para algumas, funciona realmente, porque, embora não tenham sido praticantes de reiki, elas já vêm de um processo mais ou menos longo de busca incessante e se encontraram no reiki. Então, o reiki apenas complementa aquilo que elas já estavam buscando e aprendendo. Mas não funciona assim para todo mundo. Para algumas pessoas, o método Vida Desperta com reiki é o ideal. Mais longo, mais didático, mais minudentemente trabalhado para entrar no inconsciente individual e para que esta pessoa consiga compreender também o que a faz desequilibrar baseado nos padrões normais ou habituais do inconsciente coletivo. Por isso que eu dificultei um pouco este curso. Não dificultei ao ponto de você desistir, porque as minhas promessas foram curso ao vivo, online, gratuito, com Reiju, ou seja, a iniciação, a sintonização e certificação. Foi a minha promessa para você. Mas eu dificultei um pouco para separar aqueles que realmente estão interessados daqueles meramente especuladores que assistirão uma ou outra aula e sairão depois. Na minha promessa eu mantive que todos poderiam assistir todas as aulas, mas apenas aqueles que adquirissem o material didático e assistissem todas as aulas, as 4 aulas, pelo menos as 4 aulas do curso, passariam pelo Reiju. Enfim, do dia 27 até o dia 30, eu começarei a contar o comparecimento ou a frequência de vocês. E também observarei quem está com o material didático em mãos, porque aquele que não estiver com material didático, eu sinto dizer que algumas coisas que nós falaremos e não detalharemos só poderá ou só poderão ser obtidas a nível de informações através da leitura do livro. Tá? Então, aqueles que já não vieram com muito comprometimento para o curso, certamente não continuarão. Então, nós dissemos que haverão algumas chaves para comprovarmos, aferirmos a frequência de cada um. E isso nós repetiremos no dia do curso. Rapidamente, em 5 minutinhos, repetiremos isso para não tomarmos muito tempo. E para que não nos tornemos injusto de você, neste momento, ter esquecido o que eu falei e, de repente, dizer o seguinte: eu não assisti a primeira aula,
vou assistir só a segunda. Não quis nem assistir a reprise, porque eu vou assistir a partir da segunda, não quero esquentar a cabeça. Daí você já sabe que você não terá a chave, porque você não assistiu nem ao vivo e tampouco assistiu a aula na reprise, a gravação que ficou. Então você não terá a chave para aferir ou para comprovar a sua frequência. Só terá da segunda aula, da terceira e da última aula, por assim por diante. Tudo bem? Bem, continuando então, nós havíamos falado neste slide que é necessário, e grifamos aqui, entender que o Reiki passou de um método para a transformação pessoal, e é tudo isso que o Sui nos entregou, um método para a transformação pessoal, o Sui-Do, e passou a ser uma prática terapêutica piedosa, tá? Uma prática terapêutica piedosa. Então, aprendi o Reiki para cuidar do outro, e não cuido de mim. E não é isso que o Reiki propõe. Quem não construiu alicerces sólidos não tem uma casa segura. Tá? Então, a casa é o outro, e você é o alicerce. Se você não está bem estruturado, aquela casa que é o outro também não conseguirá receber solidez para se sustentar. Enfim, a frase que é normal, ninguém dá aquilo que não possui. Então, eu preciso entender que o Reiki é para transformação pessoal. No livro Vida Desperta com Reiki, logo no início, não é bem no início, porque começa na página 27 e vai até a 37, o livro foi publicado na editora Wiclap, que está no rodapé, passando aí o site da editora. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um texto importante. Este texto, portanto, começa na página 27, nós fazemos a pergunta fundamental, que é já para desde o início já despertar, alavancar a forma ou modificar a forma que você pensa. A pergunta fundamental para ter um comportamento positivo todos os dias seria: como eu respondo à vida? Então, para que você tenha um comportamento positivo todos os dias, a pergunta fundamental que você deve fazer de você para você mesmo é: como eu respondo à vida? Por isso que nós ensinamos o Nentatsu Ho, tá? Como educar, tá? Os padrões, ou como mudar os maus hábitos. Tratar os hábitos, como tratar os hábitos. Então, continuando, nós colocamos lá: a vida de relação desempenha um papel crucial na formação da nossa percepção e visão de mundo. A vida de relação, as interações que nós temos, tem um papel fundamental na nossa percepção e visão de mundo, influenciando diretamente as expectativas que desenvolvemos e, por vezes, sabotando a possibilidade de controle sobre nosso universo íntimo e suas criações mentais, que se acumulam em setores da alma em níveis do pré-consciente e do inconsciente. Então, nós, através dos sentidos, das percepções do corpo físico, vamos apreendendo elementos da vida de relação que vão formando pacotes de informação a partir do nível pré-consciente até o inconsciente. E lá aquelas informações, porque elas não são ordenadas, porque elas apenas nos impactam e não são trabalhadas para fluírem como algo útil no nosso propósito de felicidade, elas ficam, já disse isso, pululando no inconsciente querendo ser vistas, ao ponto de prejudicarem muitas vezes, por algum gatilho deflagrador, o campo consciente nos nossos propósitos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, sem que nós nos demos conta de como isto começou, porque isto começou. Quando menos esperamos, estamos, na maioria das ocasiões, quando a vida de relação nos exige uma pronta resposta, sem, contudo, esperar que tenhamos tempo hábil para acionar informações por meio da percepção e conhecimento, a tomar decisões reativas, com padrões emocionais distorcidos e que, uma vez alicerçados em fibras íntimas do coração, vergastam primeiramente nosso potencial de energia,
desequilibrando e gerando padrões psicofísicos considerados estados desarmônicos. Enfim, é a mente que recebe, o consciente que recebe estas informações desordenadas do inconsciente, começa a ter um reflexo no campo emocional, reflexos emocionais distorcidos que acabam vergastando nosso potencial energético, ou seja, desarticulam o fluxo natural de energia rei que recebemos através da respiração, dos alimentos, através do sol, chamado prana. E, desta forma, nós adoecemos. São estados desarmônicos. Nós, literalmente, adoecemos. E precisamos, através do Reiki, fazer a educação do nosso campo pré-consciente e inconsciente, buscando nas meditações, a meditação Gassho, que faz parte do Gainen, que são o processo de tratamento dentro do Reiki. Fazendo isso, nós conseguimos mantermos-nos em equilíbrio, detendo aquilo que é de ordem desqualificada, que vem do pré-consciente e do inconsciente, e fazendo o arranjo útil para o nosso processo de felicidade. Eu não vou ler todo o trecho, que vão aqui 3 páginas, mas eu gostaria de deixar apenas isto como leitura, e peço para você que você leia da 27 a 37, que terá mais tempo, só para nós não nos alongarmos aqui, e que você então entenderá que estes estados que nós não controlamos são os estados desarmônicos, que degradam o fluxo de vitalidade, que degeneram as células, que nos adoecem, mental, emocional e fisicamente. E que todos esses padrões do subconsciente e inconsciente, quando nós não controlamos através do Gainen, do Reiki, eles se convertem numa psicodinâmica, só que uma psicodinâmica mal estruturada, que é uma psicodinâmica que não nos favorece os empreendimentos de busca pela felicidade do espírito, saúde do corpo, enfim, a plenitude. Bem, uma vez que nós lemos isto, nós seguimos para o próximo slide. E o próximo slide, nós temos aqui algumas dicas que estão no livro também. Falaremos isso no dia 27/6, que é sobre o Reiki na água, o Reiki na alimentação, o Reiki nos medicamentos, que está lá na página 153 do livro. Então, nós podemos criar um verdadeiro medicamento ou um reabastecimento de prana utilizando o elemento mais puro que nós temos no planeta, que é a água, potencializando esta água com prana através da energia solar. Não é colocar a água no sol pura e simplesmente, não é isso. Existe um processo muito bem definido, que está lá na página 153. Leiam a página 153 para vocês entenderem que é um ponto de apoio útil para manter o fluido vital ou a vitalidade orgânica. E, obviamente, que da vitalidade orgânica provém uma irradiação áurica num padrão melhor qualificado. Nós também falamos para você sobre o Shokurei. E o Shokurei, que é o símbolo que será entregue para vocês neste nível de aprendizagem, o nível 1, Shoden, ou despertar, nível de iniciante, ou nível para iniciante, o Shokurei é responsável por uma construção de padrão de energia. O Shokurei é considerado o símbolo ou o yantra da transmutação. E sobre o Shokurei você também poderá ler um pouco mais. Recomendo que leiam tanto sobre a água solarizada, lá na página 153, como também sobre o Shokurei, na página 126, porque uma vez que você tenha este conhecimento, nós poderemos avançar para no dia 27/6, para outras explicações de ordem mais prática, mais mão na massa, sem nos determos com tanta teoria. É este um dos motivos também das aulas de aquecimento. Como nós falamos do Shokurei
que o Shokurei é um yantra que nos ajuda à construção de um padrão de energia, e como nós faremos isso? Faremos isso mentalmente. Nós podemos criar verdadeiros campos de força a partir do conhecimento do uso do Shokurei. Então, criaremos verdadeiros campos de força a partir do conhecimento do uso do Shokurei. Isto está lá na página 127. Então, leiam quais páginas eu vou ler. 27 e 37, que é sobre a pergunta fundamental, como eu respondo à vida, são aí 10 páginas que vocês precisarão ler para entender esta conceituação. Vou ler sobre a água solarizada, a água na alimentação, nos medicamentos, na página 153. Vou ler na página 126 sobre o Shokurei, este yantra que ajuda na construção de padrão ou padrões de energia. Tá? E lerei também a criação de campos de força a partir da página 127. Tudo isso você deverá ler como lição de casa, uma tarefa doméstica. Com o tempo, vocês terão uma semana e também terão uma semana para assistir a reprise desta aula. Já disse que depois de uma semana eu tiro do ar, justamente para você não ficar acomodado e querer assistir tudo de uma vez. Então, uma das premissas do Reiki é justamente esta disciplina, e estas aulas de aquecimento propõem isso. Uma semana no ar, você tem uma semana para se organizar e assistir às aulas. Fiz uma aula longa, aula 1, fiz uma aula curta, aula 2, para você não ficar atribulado ou atribulada, e esta aula também está sendo um pouco mais longa para que você tenha os conteúdos necessários para seguir para o próximo nível, que é o início no dia 27/6 da nossa aula. Certo? Então, é esta a lição de casa que vocês terão. No dia 27/6, nós falaremos na aula do dia 27 mais sobre a iniciação do Shoden, falaremos também sobre tudo isto que está aqui da página 27 a 37, a página 153 a 126 e a página 127. Tudo bem? Eu creio que esta aula tenha sido proveitosa para você. Eu tenho certeza que mesmo você, praticante de Reiki há algum tempo, mesmo você que já tenha o nível 3B, provavelmente não tenha conhecimento de uma ou outra coisa e talvez não tenha conhecimento de muita coisa que foi dita hoje. Se você não tem esse conhecimento, eu vou te dar uma última dica a respeito do toque na aura ou sentir a aura, para que você, assim como o Sui, comece a exercitar, a enxergar com a terceira visão, ou o olho de Horus, como costumam dizer, a aura ou o campo de energia humana. Experimente no azulejo da sua casa, que deve ser branco, ou uma parede branca, ou com uma folha de sulfite diante de você. Coloque a folha de sulfite diante de você e coloque a sua mão na direção da folha de sulfite. Você passará a procurar uma linha tênue no contorno, bem próxima no contorno da sua mão, que será a manifestação energética da sua mão, que será a sua aura. É necessário uma folha branca para dar o contraste necessário e você enxergar este campo de energia humana bem próximo. No princípio será bastante difícil, mas eu garanto para você que com um pouquinho de exercitação você conseguirá atingir este padrão de percepção. E quando estivermos mais avançados em nível 2 de Reiki, ou mesmo se você for um pequeno prodígio, né, uma menina ou um menino prodígio, você já conseguirá enxergar alguma coisa. Qual é esta silhueta que nós vamos ver? É a mesma da ilustração que nós mostramos anteriormente. Lembram dessa ilustração? É isso que eu quero que vocês enxerguem. Talvez não no centro, talvez vocês não verão no centro da mão, mas com certeza vocês conseguirão ver o delinear no entorno da sua mão. Um pequeno padrão energético similar àquele que nós vemos na estrada quando estamos andando de automóvel na estrada e
está muito calor e vemos aquelas ondas de calor na estrada. Você conseguirá ver, é possível. E depois disso, você conseguirá, com outros exercícios que daremos, ver ainda mais além. Tanto as camadas energéticas, quanto os órgãos da fisiologia espiritual. Mas isso é um outro nível, mas todos nós poderemos chegar lá. Eu espero que isso tenha sido muito útil para você. Eu fiz de coração esta aula e desejo a você que tenha uma boa vida. Até a próxima semana. Paz e luz. Até a próxima.